Eu nasci numa família muito pobre. Meu pai, Albertino, ele era mais conhecido como Charuto, né? Era um apelido que ele tinha de criança. Eu nasci em 1970, minha mãe Isabel, né, Gama. Sou o segundo filho de uma família de 3, era eu, minha irmã mais velha Wanda, minha irmã mais nova Marisa. Em 1970, nós morávamos na Maria Augusta, era o comecinho da Maria Augusta, era entre a linha do trem, porque meu pai, ele era da rede ferroviária, e por ser da rede ferroviária, na época foi concedida a ele uma casa que era bem próxima à linha do trem, que hoje tem a entrada, tem uma rua chamada Walter Silva Costa, uma rua que vai para Vila Sônia. A nossa família era muito pobre, né? Só meu pai trabalhava, minha mãe fazia alguns bicos, né? E a gente cresceu nessa condição. Eu não nasci em Itaquá porque na época não tinha maternidade na cidade de Itaquaquecetuba. Eu nasci no Hospital Ipiranga, um hospital mais próximo aqui de Itaquá, que tinha maternidade, que fica em Mogi das Cruzes. Em 1981 nós fomos morar na Vila Sônia. Nessa época, meu pai comprou uma casa na Vila Sônia. Eu me lembro até hoje, na Rua B. Moramos ali na Vila Sônia. Eu e minhas irmãs estudávamos no Benedito, é uma escola aqui do centro de Itaquá. E depois, em 1983, foi quando aconteceu uma tragédia na nossa família. Meu pai envolvido, ele era presidente da associação. E eu sempre conto essa história, essa versão, para as pessoas que são mais próximas, né? Que em 1983, meu pai, o Albertino, né? Ele foi brutalmente assassinado na Vila Sônia. Eu me recordo até hoje que foi um domingo, Dia dos Pais. Ele estava fazendo uma reunião na associação, né? Para decidir algumas questões lá com a sua diretoria. Eu estava brincando, a associação era do lado da minha casa, eu estava brincando, eu, minha irmã Wanda e minha mãe conversando com algumas amigas. E chegou uma pessoa, um senhor, e começou a discutir com meu pai na nossa frente. E de repente, aquele tumulto, ele sacou de uma faca, me recordo até hoje. Meu pai tentou correr, talvez por conta de que nós estávamos ali com medo de que essa pessoa fizesse mal a nós. Ele voltou. Só que quando ele voltou, essa pessoa, né, golpeou. Me lembro até hoje que foi uma facada no peito, do lado esquerdo, e foi fatal. Foi muito trágico para a nossa família. Ali eu pensei que para mim tinha acabado tudo. E eu achava que minha vida tinha acabado. Mas seguimos. E foi muito difícil porque perder o pai, a referência, de uma forma tão trágica, eu pensei mesmo que não ia resistir e tinha acabado tudo. Só que Deus, ele transforma o caos em bênção, né? Eu me recordo até hoje que minha avó, Catarina, ela ouvia muito radinho, tinha aquele radinho de pilha pequeno. Eu me recordo que eu via, ela começou a morar com a minha mãe, morava com meu tio, depois passou a morar com minha mãe. E ela ouvia muito um programa, Cadeia da Prece, do pastor Tércio Cruz, isso em 1984, 85. E um certo dia ela foi diagnosticada com a trombose na perna. E por ouvir
o programa e ouvir a palavra de Deus, eu me recordo que ela foi internada e os médicos chamaram a minha família, minha mãe e os meus tios, e disseram que iriam amputar a perna da minha avó. Só que minha avó, por ouvir o programa, a fé dela foi reforçando, e ela disse que não ia cortar e que Deus ia fazer um milagre. E graças a Deus, Deus fez um grande milagre na vida da minha avó, que saiu do hospital andando. Dali para cá ela começou a ir na igreja quadrangular, igreja do Evangelho Quadrangular. Em Itaquá tinha um culto em Mogi, e por ser longe, a gente ia na tarde da bênção. Então eu comecei a ir com a minha avó e os meus primos lá no Ipiranga, em Mogi das Cruzes, na rua Jardelina, se eu não me engano, e nós começamos a frequentar o culto à tarde da bênção. Minha família muito religiosa, mas não era cristã ainda, e nós fomos lá. Minha avó foi curada, se batizou. Eu me recordo até hoje que com 13 para 14 anos eu também me batizei. Minha família foi alcançada pelo Evangelho. Foi quando mudou a minha vida. Mudou a minha vida, e eu, graças a Deus, estava fadado, ou melhor, estava uma vida meio triste, não tinha como dar certo, mas aí Cristo entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Segui a minha vida estudando, com 18 anos já. Aí eu pensei até que com 18 anos, né, que tinha acabado tudo mais uma vez, novamente. Eu comecei a me afastar da igreja, ia no culto só nos domingos. Eu achava que tinha perdido tudo, que já tinha acabado. E eu comecei a me desligar de Deus, né? Desligar no sentido de não estar muito próximo. Foi quando na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Itaquá, que fica próximo à prefeitura, a gente frequentava lá, só tinha lá. E aí foi quando eu conheci uma pessoa, a pastora Jane Gama, que na época era a Jane. Ela veio para São Paulo para gravar um disco. E aí eu conheci a Jane. Em pouco tempo nós nos conhecemos, começamos a namorar e nos casamos. Foi aí que minha vida mudou. Mais uma vez eu me aproximei de Deus. Ela, Jane, muito próxima de Deus. Comecei a me envolver no louvor, que também tocava, e foi quando minha vida começou a engrenar de novo. Entrei como braçal na prefeitura, trabalhei fazendo massa, nas escolas, reformando. Em 92 fiz o concurso de agente administrativo e passei. Foi um sonho realizado. Fiz o ITQ, Instituto Teológico da Igreja Quadrangular, e segui a minha vida na igreja, e nós fomos enviados. Eu e pastora Jane Gama, fomos enviados pelo pastor Adair ao Maragogipe, um bairro aqui de Itaquá. E nós chegamos no Maragogipe, eu, pastora Jane, Gabriel e Graziele, nossa família. Me recordo até hoje que a gente fazia uns cultos, né? Realizava os cultos com 5, 6 pessoas, era uma felicidade. Quando chegava às 7, a gente vinha para casa muito feliz. E o nosso sonho era estabelecer a igreja ali no bairro do Maragogipe, em Itaquá. De 5 pessoas que a gente tinha na época, que era um sonho ter 5 pessoas. Eu me recordo, né, que a gente fazia festa quando vinha 7. Hoje nós temos por volta de 350 a 400 discípulos. Estamos trabalhando ali para multiplicar. Estamos hoje, né, com o sonho
de abrir muitas células, de trabalhar para o reino. Temos uma ação social na igreja, ajudamos famílias com cestas básicas, cuidamos de pessoas, atendemos pessoas hoje. Então esse é um pouquinho da nossa história. Hoje, estou preparado. De tudo que nós passamos, que eu passei, hoje eu me sinto mais forte, mais preparado para assumir o nosso chamado na igreja, ajudar pessoas. Quero deixar aqui algo muito que arde no meu coração. Eu amo a cidade de Itaquaquecetuba, eu amo essa cidade, conheço muita gente, tenho visitado assim que posso, muitas pessoas, mas eu amo essa cidade. Quando fui vereador, tive a honra de ser o autor da indicação da creche comunitária, hoje atendendo muitas pessoas, muitas indicações que na época, como vereador, o prefeito acatou as nossas indicações, e estou muito feliz. Estamos aqui e amamos Itaquá. E o nosso povo tem que ter voz. Deus abençoe. Muito bom compartilhar um pouquinho da minha história com você. Deus te abençoe.